tem que ter uma constância, que tem que ter persistência, assim como atividade física, assim como a pessoa que quer mudar de carreira e ela precisa, enfim, trabalhar isso na mente dela, né? É gostar ali do percurso do caminho, Uhum, porque senão. exatamente, exatamente. Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com uma querida, uma pessoa muito especial, que tem uma história, mais uma das histórias que vocês vão tirar o chapéu para ela. Eu nunca vi uma pessoa com uma determinação assim, leonina, né, gente? Leonina, vocês sabem que leonina tem essa coisa. Ela tem uma determinação incrível e tá aqui junto com a gente a Vanessa Raio, que é nutricionista, nutricionista funcional, especializada em saúde da mulher. E ela dá um show no que ela faz, assim, sou super fã. E tem uma história que vocês vão ver que simplesmente saiu de marketing, que foi onde a gente se conheceu, em construtora. E, de repente, quando eu falo com ela, eu falei, Vanessa, como é que você tá? Não sei o que, ela, tô terminando uma nova faculdade, eu já tô praticamente com o pé fora, isso já faz um tempo, e vou começar a nutrição, sou nutricionista agora. Eu fiquei chocada, né, Van? Obrigada, super obrigada por você ter dado seu tempo, vir aqui inspirar as outras pessoas, que a ideia desse programa é justamente inspirar as pessoas que estão ainda pensando no que fazer, com um monte de desculpa na cabeça, com um monte de nuvem, né, na cabeça. Ai, E então, sou, super gente. obrigada, viu, por você ter topado vir conversar aqui Imagina, com a Dan. gente. Imagina, imagina. Eu que agradeço. Super obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa com você. Eu espero poder contribuir, ajudar aí para que outras pessoas, assim como eu, que estejam em dúvidas, né, dessa fase de transição, que, gente, não é fácil, mas é uma delícia, entendeu? Dá nervoso, tem alegrias, sentimentos. Mas depois a gente vê que vale a pena quando realmente você encontra o seu propósito e é algo que faz sentido para você, né? Então, assim, imagina, é um prazer participar, Dani. E que bom que deu certo que a gente conseguiu casar as agendas, né? Sim, isso, porque a menina tá com a agenda lotada, graças a Deus, né? E aí eu falei, quando você conseguir um tempinho, você dá um tempinho, a gente grava, porque o público vai gostar de ouvir tua história. Mas, Van, conta pra gente assim, o começo disso tudo, né? Você tava, alguma inquietude deve ter falado aí no seu coraçãozinho, na sua mente, do tipo, preciso mudar. E esse é o primeiro passo, até para as pessoas acreditarem que elas estão falando sério. Porque algumas falam assim, nossa, mudar. Não, gente, não tenho mais idade para isso. E é como se fosse uma vozinha, meio um grilinho falante que a pessoa apaga. Quando é que você deu luz para essa vozinha? E o que que essa vozinha te falava? Bom, como a Dani contou, eu trabalhava com marketing, gente, e aí eu trabalhei em agência de publicidade durante muitos anos, enfim, conheci a Dani, trabalhei em empresas. E no meu último emprego, eu estava numa agência já fazia 5 anos. Há 5 anos eu trabalhava. E o meu maior cliente, eu era atendimento, eu era gerente de atendimento. Eu já tinha uma carreira sólida, consolidada, era uma agência grande. E o meu maior cliente era um grupo de laboratórios aqui de São Paulo. E eu adorava, eu via que eu gostava muito de área de saúde. Eu sempre gostei, assim, eu sempre tive uma quedinha por área de saúde, mas nunca passou pela minha cabeça mudar e trabalhar com área de saúde. Bom, primeiro, só voltando um pouquinho, eu entrei na faculdade com 17 anos, que eu acho que a gente é muito nova para decidir o que quer fazer para o resto da vida. Eu nem vestibular prestei. Então, acabei o colegial, né? Na época era colegial, e aí passei para a faculdade. Então, assim, né? Nem sabia o que eu queria. Enfim. Mas eu sempre gostei, eu sempre admirei muito a área da saúde. E quando eu comecei a trabalhar com essa grande marca de laboratório, eu vi que eu gostava muito daquilo. Era uma coisa que para mim era muito fácil. E para quem é do marketing, para quem é publicitário, é o tipo de cliente que não gosta muito, porque tem várias regras, vários senãos, não pode isso, não pode aquilo. Então, era um cliente que as pessoas não queriam, que quem trabalha em agência não queria muito trabalhar. E para mim, eu amava, eu adorava. Ah, As pessoas achavam até que eu fazia parte da empresa e não da agência. nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Nada por acaso. Nisso já começou a me acender uma luz. Para ser sincera, no fundo, eu falo que eu gostaria de ter feito medicina, tá? Hum, Só que eu tinha 35 anos
né? Para mim não dava para fazer medicina. Não é que não dá e nunca é tarde, mas é que medicina, gente, eu Ah, precisaria parar de trabalhar totalmente, é período integral, são muitos anos, e como que eu ia pagar as minhas contas, os meus boletos? sim, é o Eu que a maioria das tava, pessoas né? levantam aqui, né? É como se manter É. nessa transição. Então a gente também, eu acho que tem que ter um pouco dessa noção. É claro, se você tem uma condição financeira, você tem muito dinheiro e resolve ir Uhum. atrás do seu sonho, acho lindo, perfeito. Eu tinha um dinheiro guardado, mas assim, não dava para pagar todos os anos da faculdade de medicina, esperar até começar a trabalhar e ter esse retorno. Então eu falei, putz, isso não vai dar. E aí, enfim, essa vontade foi aumentando, a minha inquietude na agência foi aumentando. Eu trabalhava, como eu falei, como atendimento, eu tinha que falar com as pessoas, né? Eu tinha que estar sempre ali conversando, eu já não aguentava mais. Então, eu Hum, chegava na agência, eu botava fone, eu não queria nem conversar com as pessoas. nossa. Então, imagina, na área que eu trabalhava não existia isso, não tinha como. Eu falei, nossa, isso não tá legal. E aí eu pensei, né, quando começou a vir essa vontade, esse desejo da área da saúde, eu falei, putz, o que eu posso fazer dentro da área da saúde que tem a ver comigo e Uhum. que não seja a medicina? E aí me veio a nutrição. Eu sempre tive um lifestyle saudável, sempre fui uma pessoa Exatamente. que praticou atividade física, que comeu bem. As pessoas sempre, é, me- não sei se admirar, né? Não sei se era admiração, mas as pessoas sempre comentavam disso. Nossa, como você é determinada. Nossa, você Inspirava, acorda cedo né? para treinar. A É, palavra acho que era você é inspiração. disciplinada. É, isso eu posso falar com certeza, porque a Van já tinha isso no DNA dela. Foi uma coisa que assim, ninguém estranhou, acho que ninguém estranhou quando você falou isso. Todo mundo falou assim, nossa, mas agora você se achou, né? Muito pelo contrário. É. E aí, até que um dia eu falei, cara, já se não dá para eu cuidar das pessoas de um jeito, eu vou cuidar de outro, Uhum. né? Então, aí foi aí que eu escolhi a nutrição. E aí eu prestei vestibular, comecei a Nossa. fazer vestibular enquanto eu ainda trabalhava na agência. Então eu trabalhava o dia todo e à noite eu ia para a faculdade. E só que aí eu fiquei pouco tempo nessa vida dupla aí, né? Aí eu falei, bom, deixa eu ver se o que eu tenho de dinheiro guardado eu consigo me organizar e aí também ver o que que eu posso fazer. E aí eu pedi as contas, né? Eu saí da agência porque eu Corajosa. não aguentava mais. Depois de alguns meses que eu estava fazendo a faculdade, eu pedi as contas, saí da agência, e aí eu nunca me esqueço. O meu chefe, na época, eu cheguei para ele e falei, né? Eu falei, olha, tô comecei uma faculdade de nutrição, tal. Eu achei que ele fosse ficar, assim, tipo assim, horrorizado, ele quieto, assim, né? Parado, me olhando, e eu contando para ele, falei, não tô mais feliz, tal. É claro que eu não queria que ele me mandasse embora, né, gente? Porque eu tinha conta para pagar, mas, enfim. Sim, Eu falei, sim. você conta, né? Aí ele virou para mim, ele falou assim: Vanessa, posso te falar uma coisa? Você é uma excelente profissional, mas seus olhos nunca brilharam todos esses anos que você está aqui, como eles estão brilhando agora que você está me contando isso. Ele Hum, falou, acho que você está bem certo. Ele falou, você tem que fazer o que que você acha, tal. Claro, teve muita gente que achou que eu era louca, minha mãe mesmo, entendeu? Minha mãe achava que eu estava então, isso, louca. como é As que foi pessoas essa falavam, reação? Essa reação eu acho incrível, porque assim, muito tem um ditado que fala assim, né? Não aceita conselho, no bom e no mau sentido, de quem não faz nada, de quem não dá a cara a tapa, né? Porque você está dando, então essa pessoa não é seu referencial. Mas eu acho que tem pessoas como a família, pessoas próximas, amigos próximos que te abalam se falam isso, né? De onde surgiu forças para você falar e convencer essas pessoas de que você estava certa? olha, assim, eu acho que assim, muita força interior que me dizia que eu estava certa e eu sempre tive isso muito forte comigo durante minha vida toda. Mas assim, a maioria das pessoas achavam que eu estava louca, sabe? Tipo, a minha irmã não, porque minha irmã também mudou de carreira, minha irmã era publicitária também, virou advogada, e minha irmã é Ah, super feliz. sério? Bom, vamos conversar com A Fê é a advogada, Fê. a Fê hoje é Boa. funcionária pública, trabalha no tribunal, mas enfim, ela ama fazer o que ela faz, então a minha irmã super me apoiou, mas assim, minha mãe, as outras pessoas, elas achavam que eu tava louca, tipo, você tem certeza? Nossa, será? Não sei o quê.
Mas, enfim, no começo não foi fácil, assim, depois que eu pedi. Dani, se eu estiver falando muito, você me interrompe, tá? Não, Eu meu amor, não sei. pode falar, que quem tem que falar aqui é você. Aqui é o seu Então, se espaço. você quiser fazer alguma pergunta, depois que eu pedi as contas na agência, que eu saí da agência, eu fiquei era final do ano, tipo, sei lá, era outubro, então eu fiquei até dezembro, assim, sem trabalhar, sem fazer nada. Quando foi janeiro, minha ficha caiu, quando virou o ano, né? Minha ficha caiu e aí veio uma bad. É isso que eu ia perguntar, porque eu acho que o medo da humanidade que conversa comigo é o seguinte: quando a pessoa não está empregada, foi mandada embora, teve alguma circunstância, mudou, teve filho, aí parou um tempo, se afastou, tudo bem. Aí a pessoa só tem um medo de dar errado. Agora, quando você chega, por isso que eu achei importante trazer você aqui, pediu demissão, bancou, né, entrar numa faculdade ouvindo tudo isso. Quando cai a ficha do tipo, deu tudo errado, assim, será? Deu aquele pânico. Como é que você encarou isso na hora que deu a real, que bateu a real em você? Ai, foi difícil, assim, em janeiro minha ficha caiu, eu falei, gente, eu sou louca. Eu pensava comigo, eu falava, gente, eu sou. Alguma coisa lá dentro dizia que eu estava certa, mas a cabeça da gente, né? Você é louca, você saiu do emprego, e agora? Como você vai pagar suas contas? Como você vai se virar, né? E começou a vir aquele sentimento, aquele monte de coisas. E aí eu tive uma ajuda de uma coach, né? Na época você nem Verdade. estava trabalhando com isso. Então eu tive uma ajuda de uma coach que me ajudou muito. Então, assim, é um processo que eu acredito muito, que eu acho que é muito importante, porque eu não conseguia ver, Dani. As coisas, na maioria das vezes, né, gente, as coisas elas estão ali, mas eu não conseguia enxergar. E ela conseguiu me ajudar a encontrar um caminho para trabalhar nessa fase de transição, que era Exatamente. uma coisa que Isso eu é não estava muito conseguindo importante. visualizar, Muito. Não entendeu? vai visualizar, porque a pessoa está dentro, a pessoa está. Não é simplesmente você criar alguma coisa, fazer um planejamento. Não é isso, não é disso que você está falando. Porque o planejamento é você fala assim, ah, eu vou empreender alguma coisa enquanto, ou eu vou pegar um outro trabalho, tem gente que consegue, fala, vou pegar um trabalho meio período enquanto. Não é disso. É de você olhar e falar assim. Eu estou fazendo a opção certa. É muito mais comportamental, é muito mais você se entender com a sua cabeça do que você planejar e executar alguma coisa. É o antes. É isso que as pessoas não falam. Falam assim, não, eu consigo, eu abro um Trello, faço tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que, e principalmente quando ou a pessoa foi mandada embora, ou a pessoa pediu demissão, a pessoa está numa situação onde o emocional é fragilizado, né? Eu acho que é isso, não é? Um pouco. Muito, muito, porque você se sente vulnerável, você, às vezes, por mais que, como eu falei, eu tinha essa força interna, você duvida de você mesmo, entendeu? Ainda mais que não tem tanto apoio, porque as pessoas, elas, gente, as pessoas, elas criticam Uhum, uhum. para onde que você quer, e você precisa acreditar. Entendeu? E aí ela me ajudou a encontrar um norte, então, nesse período de transição, ou seja, a faculdade de nutrição são 4 anos. O que que eu fazia? Eu prestava consultoria de marketing para empresas da área de saúde, porque eu juntava o marketing, que era o que eu Sabia sabia fazer fazer, de bom. com a área de saúde que eu também tinha contato e com que eu estava indo. Então eu fiquei nesse período, graças a Deus, no começo, claro, não é que, nossa, surgiram um monte de cliente, mas as coisas foram fluindo e foram surgindo. E aí eu acho que nesse ponto é bom você se organizar, aí sim se organizar, que você está no caminho certo. Porque se você duvidar, né, por um período, acho normal você duvidar, Dani, é fácil. Agora, se você tiver dúvida o caminho todo, percurso inteiro, aí alguma coisa não está errada. Sem contar que é difícil você conseguir ficar no percurso, né? Você falar assim, ou duvidar um primeiro ano, questionar num primeiro ano, mas é o que você falou, não é rápido, é uma maratona, não é 100 metros. Então, se você não se preparar e não colocar aí um planejamento a longo prazo para a tua estratégia,
vai ser muito difícil, porque e acho que também é cíclico. Eu vejo essa questão assim, um dia você vai bem na prova, tá tudo claro, tá tudo, você fala, você já até planeja quando você estiver saindo, né, da faculdade. Outro dia é o caos na terra. E aí você, para ter essa desenvoltura ao longo do tempo, acho que faz aí uma diferença você ter esse apoio, né? Então, sim, no começo, claro, foi difícil, mas eu acho que esse apoio do coach foi fundamental. Eu ter escutado a minha vozinha interna foi fundamental. Eu acho que essas foram as bases para que eu conseguisse percorrer aí esse percurso. Eu já estou formada, já estou atuando. Fazer uma segunda faculdade com a idade, com a idade que eu estava é completamente diferente. Eu não estou falando que, né, as pessoas que estão aqui, que vão nos escutar, precisam fazer, às vezes é um curso, às vezes é com as habilidades que ela já tem, é com as skills que ela já tem, que ela pode arranjar um outro trabalho, mas no meu caso eu precisava fazer uma faculdade, vou ter que estudar para o resto da vida, já estou na segunda pós da área de saúde. Enfim, são escolhas. Mas assim, você precisa realmente acreditar naquilo, né? E ir atrás desse sonho, ir ali percorrer. Então eu acreditava, falava, não, vai dar Rosane, certo, eu tô no caminho certo. olhando para trás agora, nesses últimos anos aí, o que que você faria diferente? Primeiro, o que que você faria assim, no comecinho, quando você escolheu publicidade, e depois marketing, né? E depois, assim, desse trajeto mais recente do processo da faculdade e tal, o que que você faria? O que que você mudaria nesse percurso? Não posso te falar nada. O que eu faria diferente hoje, aqui nessa segunda fase, nada. Na fase anterior, que é o que eu falo para quem tem filhos, eu não tenho filhos, eu falo pro meu marido, eu tenho enteados, eu não faria uma criança sair da escola e ir Uhum. direto para a faculdade. Se tem condições, vai morar fora, fazer um intercâmbio, estudar, ver outras culturas, ter contato com as profissões. Gente, qual é a necessidade? Me fala. Eu De acho que você ainda tem decidir o que você vai. piores, A né, não ser Vânia? que também seja aquilo, a família inteira é de médico, aí já viu aquilo, eu quero ser médico. Família inteira de advogados. Seu caso, resolve. Não sei, entendeu? Sim, Mas se não é o exatamente. caso. Você não sabe nem o que que é a sua voz, e de repente te colocam numa coisa, você chega na aula. Primeira aula de direito, eu fiz cursinho, e os professores de cursinho são aquela loucura, né? Eles plantam bananeira, e eu literalmente tinha um professor que plantava bananeira de biologia. E aí, quando eu cheguei na primeira aula de direito, aquilo foi um pânico. E eu desci na coordenação e falei, eu quero mudar. Ela falou, você tá louca, você está na primeira semana de aula, como quer mudar? Eu falei, quero para publicidade, assisti uma aula de publicidade. Falei, tem muito mais a ver comigo. Aí ela falou assim: não, mas eu não vou deixar. Você vai fazer pelo menos um semestre para você fazer a transferência. Não é tão simples assim, a gente vai ver a questão do vestibular e tudo, mas não é assim. Aí eu voltei, mas tão desanimada, 18 anos. Eu fiz o cursinho e ainda assim entrei na faculdade com 18, porque eu era um ano também, era para eu ter entrado como você, com 17. E acho que é tão prematuro fazer isso com o jovem, né? Ele sai e sai Muito, muito prematuro. É uma escolha para a vida. muito. Não faz tanto sentido, né? Você forçar essa situação, e ainda mais com essas questões do tipo, sua família fez isso, e você sente essa culpa, essa pressão. Eu conheço muita gente, Van, eu tinha tem um caso emblemático no interior, que o rapaz fez engenharia naval, se eu não me engano. Era uma engenharia super difícil e específica. E quando e ele dançava muito bem. Imagina o preconceito do que é isso, né? E ele chegou, terminou a faculdade, entregou o diploma de uma faculdade muito boa, entregou o diploma para o pai dele e falou: Bom, agora eu vou abrir minha escola de dança. Pronto. Chocou, né? Chocou. Mas é o fato, assim. E ainda digo mais: tem gente, por exemplo, eu fiz colégio técnico, né? Por isso que eu gosto de falar de transição, porque não faltou transição na minha vida. Meu colégio técnico foi em química. E eu via que, assim, nada contra o colégio técnico, eu acho que tem pessoas que já têm, ao contrário de pessoas que vão e que no meio da vida se repaginam e tá tudo certo, e é muito bom que faça isso para correr atrás do seu propósito mesmo, mas tem pessoas que são extremamente decididas e já têm uma vocação muito forte desde muito cedo. Então, eu estudei com garotos e garotas que
desde os 15 anos, já estavam determinados a ser químicos e continuaram, engenharia química, química de produção, farmácia, tudo que estava naquela linha, continuaram na faculdade, estão na área até hoje. Isso tudo bem, mas imagina para quem não é, porque não era da área, então não foi nem 17, 18, foi 14 no primeiro colegial. Então precisa mesmo saber, né? E eu, por exemplo, eu tinha o dia inteiro de aula de exatas, um negócio pesadíssimo. Então faz todo sentido isso que você falou. Para que colocar essa escolha num momento tão prematuro de uma forma tão determinante, né? Deixa a coisa aliviar, né? Vai fluir, né? Então, Ô, mas Van, assim, e dessa fala segunda assim, transição, eu não foi. qual que é a parte do teu propósito que hoje você acha que você está mais inspirando, que você está transpirando, vamos dizer assim, né? Porque propósito é uma coisa que a gente inspira porque a gente transpira aquilo. É o que falou, seu ex-chefe brilhou os olhos. E o que você acha que é do teu propósito que você está realizando hoje em dia que não realizava antes? Completamente diferente. Hoje eu cuido de pessoas, Ah, gostei. entendeu? Hoje eu cuido de pessoas e cada, né, como eu sou especializada em saúde da mulher, eu só atendo mulheres. Então, cada mulher que eu atendo, cada mulher que eu posso ajudar é, a melhorar a patologia, a emagrecer, a encontrar a sua melhor versão, isso para mim não tem preço, entendeu? Eu amo fazer o que eu faço. Antes gostava, em determinado período eu gostava, mas o retorno de quando você trabalha, por exemplo, como eu trabalho com pessoas, é muito diferente do que o que eu fazia antes. Eu imagino os depoimentos, né, Van? Delas falando. Você falou que teve paciente já que emagreceu quantos quilos? Mais de 20? Aí tenho paciente que já emagreceu 20 quilos, eu tenho paciente de 75 anos que também emagreceu, melhorou de dores, paciente com climatério e menopausa, que os sintomas diminuíram. Então, Não. assim, paciente que quer ganhar massa e conseguiu ganhar massa. Então, assim, é um universo muito grande, né, dentro da nutrição, mas cada pessoa que eu posso tocar, que eu posso de alguma maneira fazer com que ela consiga melhorar a qualidade de vida dela, que é esse o meu objetivo, entendeu? É claro, gente, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer melhorar a parte estética. Só que isso é uma consequência, tá? Então, assim, antes a gente precisa olhar, então, assim, um todo, né? A minha consulta eu trabalho muito esse olhar 360, uma coisa integrativa, para eu realmente poder ajudar, porque às vezes a pessoa chega ali com uma inquietude, e quando você vai conversar, né, a gente na área da saúde fala na amnese, né, é uma ficha pré-consulta, você começa a ver que tem várias coisas que você precisa ajustar. O peso, ela, Ah, entendeu? A pessoa não dorme direito, não vai ao banheiro, né, então assim, você precisa ajustar, porque senão ela não consegue emagrecer. E isso é melhorar a qualidade de vida, gente. Uma pessoa que não dorme, ela não tem disposição, ela sim. vai sentir mais fome, entendeu? E Uma aí? pessoa que tem o intestino completamente travado, que nunca funciona. Uhum. Gente, é no intestino que a gente absorve os nutrientes. Como que a pessoa pode não funcionar o intestino dela? Ele não precisa ser um reloginho, não precisa ir todo Sim, dia, mas claro. também não funcionar uma semana não é normal. Não, e aí entra outra coisa, né, Van, que é tomar remédio para acordar, tomar remédio para dormir, tomar remédio para o intestino funcionar, tomar remédio para. E a pessoa entra, e eu acho que eu vejo muito, né? E aí nessa parte nutricional é muito forte, é a pessoa que come pelo emocional, né? Tem muito isso, come pelo emocional, para saciar É, um monte de outra necessidade, de outras necessidades que estão ali latente. Então tem um lado humano para trabalhar esse tipo de coisa que eu acho, assim, eu tenho uma prima que é nutricionista, Marli, querida, beijo para você. Ela é bem mais de uma outra geração de nutricionistas, e ela mesmo fala, né, que antes não tinham essa valorização que está tendo hoje de nutrição. E isso é muito legal trazer essa valorização agora, porque não é simplesmente você buscar uma dieta. Não é simplesmente você falar, eu preciso emagrecer, ou a pessoa que tem uma patologia e está tentando melhorar essa patologia por conta
da dieta. Não é só isso, né? É você olhar a vida daquela pessoa. Tem alguma coisa disfuncional? Se não, a pessoa, né? Tirar também, eu acho que tem uma ideia muito triste de falar que a pessoa tá gordinha ou muito magra também, que também tem o outro lado, porque ela quer ou porque ela não tem força de vontade, né, Van? Tem um negócio muito pesado, acaba com uma pessoa, porque eu sei porque eu brigo com a balança, você sabe disso, né, amiga? Eu brigo com a balança. E eu já escutei gente falando assim, ah, mas é preguiça, né? Eu falo, não, querida, não é preguiça, às vezes não é preguiça. E a gente está entrando, você tem especialização para a mulher no climatério, ela entra num momento que, além da questão hormonal tá em ebulição, ela entra numa fase onde ela não domina mais o organismo dela como ela dominava antigamente. Então, tem outros elementos aí. Eu tiro meu chapéu para mulheres que emagrecem depois de ter entrado na menopausa. É bem isso, é muito mais complicado. Então, você vai ter que trabalhar, não é só passando uma dieta. Você vai ter que convencer ela a usar essa Não, dieta da melhor forma, exato, olhando é. isso. Acho que tem muito por aí, né? Eu falo que meu trabalho não é só ser nutricionista, é ser psicóloga também, viu, Dani? Então, Imagina. assim, gente, trabalhar com pessoas é isso. Não É, adianta você querer ser uma caixinha fechada ou achar que nem na faculdade. Gente, a faculdade de nutrição só serviu para me dar o CRN, porque a faculdade não te não dá ensina a embasamento vida, para né, nada, né? amiga? Exato, é que eu já fazia, eu fiz 2 anos só de faculdade, os outros 2 eu fiz faculdade mais pós, já estou fazendo, mas é porque eu já sabia, enfim, como eu falei, é uma outra cabeça, é uma outra visão É quando você vai para a isso, faculdade mais velha. fazendo esse parênteses, que é isso que eu gostaria de deixar aqui para o pessoal. Não é uma faculdade que o pessoal fala assim, ai, vou ter paciência. Não, Teve aquele episódio triste lá das meninas falando da pessoa mais velha na faculdade, uma pena. Mas assim, você já sabe o que você olha. Você nem vai olhar para é, todo, para o todo, você vai entender o todo, mas você já sabe o que, que você quer, o que você não quer já, principalmente. Então você não, imagina a maturidade de você olhar para uma faculdade, chegar lá e só filtrar aquilo que te interessa realmente. É outro mundo, né, Van? e Dani, eu vou te falar, foi uma delícia fazer a faculdade, uma delícia. Eu adorava, entendeu? E é exatamente isso, você só filtra o que você sabe que você vai precisar dali. Que não, você simplesmente você nem ouve, você Sim. na sua mente, entendeu? Essa Ah, questão tem a do galera mais público, nova, Van, essa questão do público é uma coisa que as pessoas até perguntam. E no fim do ano passado teve muito, né, por conta das meninas e da questão que saiu na mídia e tal. Você fez amigas, você gostou, o relacionamento foi leve, foi construído o de uma relacionamento maneira. foi super leve. Bom, eu sou muito fácil de Essa, lidar com pessoas, então, assim, eu não tenho problema zero, né? Eu sou bem expansiva. Mas, assim, claro, assim, as amigas às quais eu me conectei, que são minhas amigas hoje, elas eram mais velhas. Também era a segunda faculdade. Então, duas amigas que são minhas amigas que eu levei para fora da faculdade, elas são mais velhas, são da mesma idade que eu, e também era a segunda faculdade delas. Mas assim, eu não tive problema nenhum com as menininhas mais novas, os meninos. Eu falo as meninas porque na faculdade de nutrição é muito mais mulher, tinha acho que 2 meninos na sala. O resto era tudo maciçamente. mulher. Então, assim, eram muitas. A gente não tinha problema nenhum. Claro, tinha aquelas coisinhas bobas, às vezes, de grupo, mas, gente, Uhum. isso daí deixava lá resolver entre eles. Você vai lá, e o que a Dani falou, você foca, se filtra, você vai lá para fazer o que. Mas era uma delícia. Fazer a faculdade, era cansativa, era noite, nada. Eu Não, adorava. sério? Gente, essa era a que eu queria mais ouvir, entendeu? Ela falando que, mesmo à noite, cansativo, foi uma coisa que te deixou. Adorava. Não, e assim, eu gosto muito de coisas em formato presencial. Então, claro que o online, né? A gente está aqui conversando É, online, eu atendo pacientes online do mundo todo, então o online ele proporciona isso, mas eu gosto dessa troca presencial também. Então, hoje, por exemplo, hoje eu faço uma pós-graduação que é só online, é ao vivo, mas é online. É, eu não gosto, para ser sincera, é que não isso. Se tivesse presencial, eu preferiria, mas não tem, então eu faço online. Mas eu acho que a troca ali é muito enriquecedora, entendeu? Que a gente tem. Então, assim, se alguém está pensando em mudar de carreira e não necessariamente fazer uma faculdade, mas fazer uma pós, um curso,
talvez, Por se que não, puder né? fazer o presencial, eu acho que essa troca ela é mais enriquecedora do que o online, que às vezes você fica cansado, o celular toca, o filho chora, enfim, Você fecha coisas a câmera, acontecem, né? O né? pessoal faz bastante com a câmera fechada. Então, assim, a primeira conexão que você tem, pelo menos, é o olhar, né? Então, às vezes, mas sem julgar, às vezes a pessoa tá ali, tá jantando enquanto está ouvindo, porque chegou no dia de trabalho. Exato, é. Tem muitas histórias, né? Eu acho que Tem. estar estudando já é um mérito, e que é um mérito que o online Sim, faz pela gente, né? Também faz, sim. para quem não é das grandes centros, também fez toda a diferença, né? Às vezes a pessoa tem muitas horas de estrada para fazer se estendendo para fazer um curso, aí faz parte e ajuda, mas eu particularmente também concordo com você. E hoje em dia, Van, como é que está assim teu formato de trabalho? O que que você tem apresentado para tuas clientes que tem dado bastante resultado? Para deixar aqui, né? Porque eu acho que agora o pessoal também ficou curioso para saber como é que você consegue fazer o pessoal entrar na linha, que não é fácil. Bom, Dani, eu falo assim, eu brinco, eu falo, gente, só não emagrece comigo quem não quer, porque eu dou todas as ferramentas possíveis e imaginárias. Eu atendo presencial na região da Vila Mariana, meu consultório fica na Vila Mariana. Tendo online, como eu falei, tenho clientes de vários lugares do mundo, de outros lugares, enfim, mesmo de São Paulo, pessoas que não querem, moram em outro bairro, não querem. Tanto online quanto presencial, eles funcionam da mesma maneira, né? A única questão é que no presencial, às vezes, eu consigo fazer alguns exames que no online não, mas dá para a gente fazer acompanhamento por foto, tal. É, eu faço plano personalizado, cardápio personalizado, e-book de receita, tem um aplicativo que eu disponibilizo para os pacientes, para que eles tenham tudo na mão, todas as informações. Então, é mais uma facilidade, mais um canal de comunicação. Nesse aplicativo, a pessoa pode postar foto do prato, pode mandar mensagem, pode tirar dúvida. Então, tem esse canal, tem um acompanhamento bem próximo. Eu faço um acompanhamento online, independente se a consulta é presencial ou online, eu faço um acompanhamento online após 15 a 20 dias da entrega do plano, para também saber como a pessoa tá, como não tá, se a gente às vezes coloca algumas metas e aí a gente vê os próximos passos. Eu também tenho grupos online, então eu tenho alguns projetos de emagrecimento, então um projeto de chama Método 3D, né, que é detoxificação, desinflamação e destravar a balança, que é um projeto de emagrecimento de 21 dias, que é em grupo. Tá. Então, encontros semanais, tem esse projeto online. Então, assim, eu tenho muito formato de Entendi. Porque trabalho aí que a gente esse faz. que você falou do grupo, eu acho muito legal para justamente ativar o lado que é mais difícil. Você está aí tão motivada quando você faz a consulta, que você escuta, aí você olha, vê que a Van é toda, ela é assim. Se vocês seguirem ela, eu vou botar aqui a o endereço dela, o arroba dela aqui, ela Isso. é assim, ela conta, ela envolve, põe o marido dela para não comer pão, o coitado tem que não comer pão no meio da história, mas malha sempre e tal. Então você vê que é uma coisa inspiradora. E você deve sair da consulta, eu já fiz consulta com ela, a gente sai da consulta inspirado. O difícil é você passou uma semana, duas, se manter. Então, eu acho que duas coisas, assim, né? Esse acompanhamento que é muito legal. E a outra questão é o grupo também, para quem tem essa chavinha de ir descendo, né? Dando uma desanimada no meio do circuito, estar ali no grupo, por quê? Porque as pessoas falam do que está comendo, as pessoas mostram que emagreceram, e fica aquela coisa, né? Eu vou me incentivar, porque daqui a uma semana eu vou encontrar com aquele grupo e vou ter que contar alguma coisa. Exato, é. O grupo é bacana por conta disso, porque um incentiva a outra e vê que as dificuldades de uma também é a dificuldade de outra. Eu não gosto nem de chamar tanto de dieta, eu chamo de reeducação alimentar, que é um processo que a gente tem que aprender a fazer e não é para hoje, é para a vida toda. E assim, Dani, para você se reeducar alimentar, né, fazer um processo de reeducação alimentar, se não é algo que faz parte do seu dia a dia, primeira coisa, organização. Então, a Chegou no organização momento aí é difícil muito de todo importante, mundo. entendeu? Mas é Porque isso. senão, gente, não, se você não tirar um dia, né, para ir ao supermercado, para fazer compras online, para ver o que que você vai comer na semana, na correria do dia a dia, você vai comer o que tem. É lógico. Preguiça, né, amiga? Ou às vezes o que você já comia que não era o certo, né?
Exatamente. Então, a gente precisa se reeducar, porque não tem milagre, não tem dieta milagrosa da lua, do ovo, do isso, do aquilo, é dieta de passar fome. Gente, isso não funciona. O que funciona é a gente trabalhar ali, é constância e persistência, como tudo na vida. Exatamente. Eu falo, é uma mudança de hábito muito forte, que se você conseguir colocar para a vida, não só a hora que você emagrecer, mas o depois, né, que é o manter também, manter é uma coisa bem complicada. É aí que eu falo, porque para manter, para emagrecer, se você faz uma dieta muito restritiva, você alcança. Se você está disposta, você alcança o peso que, sei lá, você almeja. Agora, e para manter isso? Então, não é. Por isso que eu não gosto dessa palavra dieta, que nem o significado dela nem é esse significado de dieta de se respeita um cardápio de um dia, e Hum? não como as pessoas têm em mente, de ai, tô de dieta, não posso comer nada. Então, se forem, dá um Google, procure significado de dieta, vocês vão ver que não tem nada a ver com Nada a isso, ver. mas sim com o cardápio ali, a refeição de um dia. É, mas que eu perdi o fio da meada. Mas enfim, se você tem que fazer esse processo de reeducação alimentar para colocar isso todos os dias na sua vida. Então, enquanto criar essa consciência, né, que tem que ter uma constância, que tem que ter persistência, assim como atividade física, assim como a pessoa que quer mudar de carreira e ela precisa, enfim, trabalhar isso na mente dela, né, é gostar ali do percurso do caminho, Uhum, porque senão exatamente, exatamente. Eu acho que não no vai ser fundo, efetivo. o que você falou agora me remete muito a esse caminho de mudança, essa jornada que você faz de mudança de vida, que se você vai atrás de algum propósito, ou mesmo que temporariamente você está sendo obrigado, né? Tem essas pessoas que estão sendo desligadas e precisam criar. É muito importante que você crie uma jornada, no mínimo, satisfatória. Se não te trouxer o maior prazer da vida, né? E algumas pessoas eu acho que é aquela coisa que é o prazer imediato ele é mais volátil, né? Ele acontece naquele momento, acabou, e você está buscando uma satisfação, que é uma coisa a longo prazo. Então, se é ter teu corpo em forma, se é ter tua saúde em forma, se é botar o biquíni no verão, ou se é mudar de profissão, essa questão aí tem que apreciar essa jornada, porque a longo prazo, né? Porque assim, mesmo que a dieta seja restritiva, rápida e você emagrecer, o longo prazo é a manutenção. É do dia 2 até, né? Você vai levar isso para a vida. Então, é a longo prazo, é um projeto a longo prazo, como a carreira, é a longo prazo. Eu falei isso aqui. A gente faz uma mudança, mas a carreira é a longo prazo. Ninguém garante que você vai ficar nessa mudança. Pode ser que você mude de novo e mude mais uma vez. Mas o problema é como encarar esse processo com prazer, né? Com sanidade, sem estar se atropelando e tudo mais, né? Amiga, olha, eu Com só certeza. tenho a agradecer. O papo aqui é longe, é que eu tenho ainda nosso prazo para a gente cumprir, para a gente manter aqui para o pessoal se conectar com a gente, mas eu amei ter conversado com você. Foi uma honra, foi muito gostoso. Eu sei que Nossa, você inspirou muita poxa. gente com esse teu jeitinho. Você traz a inspiração, você traz isso, é muito fidedigno em você isso, é muito real. Não é uma coisa que você fala da boca para fora. Acontece mesmo. E o pessoal que vai te conhecendo aqui, que já não te conhece, que vai te conhecendo aqui, vai ver que é isso mesmo. Obrigada, super Ai, agradeço. obrigada, sua linda. Eu que agradeço, super obrigada pela participação. Quando precisar, estou às ordens. Pode deixar, com certeza. Gente, super obrigada. Espero poder ter ajudado aqui, compartilhando um pedacinho aqui da minha história. No começo é difícil, mas eu posso dizer que vale a pena, viu? Depois a satisfação é cada dia que você começa a trabalhar com algo que você realmente gosta, né? Pode ser que em uma certa hora você tenha gostado do seu trabalho anterior. Você fica numa alegria que quando você vê as coisas prosperarem, crescerem, assim, só um último para acabar. Eu me formei no primeiro ano da pandemia, então Nossa, imagine, eu já me formei no meio do caos, comecei a já trabalhar online, hoje já estou online presencial, você vê sua carteira de clientes aumentar. Então, assim, é muito gratificante. Realmente é muito gostoso. não é mágica, né, Van? Mas dá uma Não, sensação muito boa no final, é, com certeza. tem que, Obrigada, tem que dar uma raladinha, mas a gente chega lá. com certeza. Não tenho dúvida. Super obrigada, viu? E obrigado, gente, que vocês ficaram aí assistindo com a gente. Tá bom? Um Até a beijo. próxima, Van. Beijo, brigadão. Beijo.